Seja bem-vindo ao Fala Líder. Aqui nesse podcast você aprende com histórias de lideranças, grandes lideranças e novas lideranças. Estamos aqui com ele, Eduardo. O Eduardo ele é prefeito de Ilhéudora, o prefeito mais novo do estado de Minas Gerais, o segundo mais novo do Brasil. E eu tenho certeza que ele tem muito a nos ensinar, porque chegar tão cedo onde que ele chegou, ele tem muita coisa, muita história. Então, seja bem-vindo, Eduardo, meu amigo, prefeito de Ilhéudora. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Fiquei muito feliz em poder estar participando, do Fala Líder, esse podcast que está crescendo cada dia mais. E mais honrado ainda de estar com você, né? Uma pessoa que me inspira, um grande amigo. Fiquei muito feliz com o convite. Cara, eu que te agradeço. E eu tenho como falar que eu te conheço desde novo, né? Sim. Você ainda é novo. Mas eu lembro direitinho, a primeira vez que eu fui em sua casa lá, na época seu pai prefeito me convidou, eu era do governo. Aí chegamos lá, ele sempre falava muito de você. E aí tava lá na sala de sua casa, um menino curioso, perguntando. Aí no começo meio assim, aí depois foi falando uma coisa, falando outra, falando de cenário, falando de estratégia. Eu falei, que é isso? Isso aqui é prodígio. Aí eu falei com seu pai, falei, você criou esse menino dentro do gabinete, né? O pior que eu criei mesmo. Andando atrás, puxando, fazendo política, né? E agora tá aí dando aula, né? Mas fico feliz, Eduardo. Acompanhei sua campanha. Você sabe disso, a gente estava juntos, torcendo, caminhando, sua trajetória, dificuldade, a resiliência, a coragem que você teve. E é uma honra para mim estar com você aqui, sabe? Uma honra mesmo poder compartilhar essa trajetória aí. E aí, como eu te disse, né? Aqui a gente tá a fim de escutar histórias de liderança, histórias de quem realmente faz, né? Muito diferente do que a teoria conta. A teoria é muito importante, mas na prática que você vê, né? O bicho pegando. E eu queria saber de você, que eu acredito que muita gente tem essa curiosidade, com 21 anos, prefeito, né, de uma cidade, como é que foi o começo, como é que foi sua trajetória, como é que foi lá atrás? Conta pra gente como é que foi isso. Felipe, a política ela sempre participou da minha vida, né? A gente sempre teve um contato muito amoroso, por conta que foi através da política que a minha casa, nós sempre tivemos um laço familiar completo, né? A minha mãe, por exemplo, em 2010 teve leucemia e foi através da política, através do deputado federal da época, Lael Varela, que a gente conseguiu uma ajuda para a gente arrumar um leito de hospital para ela. Em 2010, há 10 anos atrás, pode parecer assim, um pouco recente, mas naquela época não era tudo muito avançado, igual está hoje, e dependia muito ainda de indicação, de ajuda política. O meu avô já foi vereador, também lá em Ilhéudora, por 4 mandatos, e nós, na época, fomos retribuir ao deputado federal, o Lael Varela, a ajuda que ele ajudou a minha mãe no Hospital do Câncer lá de Muriaé. Com isso, na eleição de 2010, nós começamos a pedir voto para ele, eu, meu irmão Emanuel, meu irmão Neto e meu pai, fizemos uma cartinha falando da importância do hospital, né, na ajuda da minha mãe, para que nós pudéssemos manter o trabalho que era realizado lá. Nós conseguimos, salvo engano, na época, 200 e poucos votos para esse deputado lá em Ilhéudora, e nós ficamos marcados, né, com esse início na política. Em 2012, meu pai... Você tinha quantos anos ali? Tinha 7 anos. 7 anos? 7 anos. Já estava então no... Em 2012, meu pai foi convidado pelo amigo dele, doutor Bruno, para ser candidato a prefeito, faltando assim 3 meses para as eleições. Aí meu pai foi candidato, foi ele mais 3 vereadores contra 4 candidatos, né? 2 deles, um prefeito de mandato, outro ex-prefeito, pessoas envolvidas na política, e nós com o menor grupo, por enquanto. Nós, infelizmente, não ganhamos as eleições, mas saímos vitoriosos, né? Porque nós ganhamos a perseverança, a maturidade. Em 2016, meu pai foi eleito, fomos eleitos com 75% dos votos, né, da opinião das pessoas. E quando eu falo no plural, fomos eleitos, é porque eu sempre tive com meu pai, né? Tive com ele desde as primeiras reuniões no quintal da minha casa até no dia em que ele foi despedido da prefeitura, que eu fiz a transmissão do cargo para o vice-prefeito Newton. Então, eu sempre tive esse contato com a política. Coordenei a campanha de 2018 lá em Ilhéudora, deputado Castro, deputado Carlos Mérez, né? E
saímos muito vitoriosos. Depois de 2020, na pandemia, meu pai foi para a reeleição, conseguimos também muito êxito na coordenação de campanha dele. Em 2021, entrei para a prefeitura de fato, né? Eu já fazia serviço voluntário como secretário de governo. E quando eu entrei, a gente ficou um pouco com medo, por conta que o pessoal fala assim, filho de prefeito, vai entrar, só porque é filho de prefeito. Só que foi diferente. A hora que eu entrei, a gente conseguiu trazer um novo perfil já para a prefeitura. Um perfil de conciliação, um perfil assim. Meu pai tem então uma fala que eu postei recentemente no meu Instagram, que ele falava, eu sou muito do não, Eduardo é do sim, de conciliar, de conversar. Porque meu pai tinha aquele jeitão dele, né, Felipe? Um jeito único, uma pessoa assim, muito impulsiva, ativo, né? E trabalhava muito por ele e Eudoro. Então, eu fui secretário de governo dele e eu sempre tive envolvimento na política. Quando eu era mais novo, eu adorava assistir Todo Mundo Odeia o Chris. Então, eu sempre despertei aquela vontade de participar de grêmio estudantil, de ter movimento jovem em escola, né? Então, a gente já começou isso na nossa escola, quando eu era mais jovem. Fui presidente de grêmio estudantil, depois na faculdade fui membro de diretório acadêmico, e tudo isso somaram, né, para a construção do que a gente está conquistando hoje. Né? Nossa, mas assim, então você realmente nasceu ali no quintal político, né, que eles falam, né? E eu lembro quando seu pai falou isso, falou, o Eduardo, meu filho, é o meu secretário de governo, tem 18 anos. Aí, assim, é automático, não te conhecia, estava conhecendo seu pai também. A primeira coisa que você pensa, você fala, não, o cara já colocou o filho dele lá, né? Aí quando eu te conheci a primeira vez, né, que eu fui vendo você falando, falei, não, ele tem desenvoltura. Mas eu fiquei mais surpreendido ainda quando você vinha com as demandas da prefeitura. Demandas técnicas, demandas pontuais, e conhecia todo o processo burocrático. Então, e às vezes explicava o problema até melhor do que seu pai, que era o prefeito. Sim. Então, assim, a gente entende que às vezes a pessoa pode ser nova, né, 21 anos, tem muita coisa que precisa ainda amadurecer e aprender. Entretanto, várias coisas já estão amadurecidas. Você já pode falar que você já tem mais de 15 anos na política. Quem que tem isso? Tem muitos prefeitos aí que não começaram a caminhar há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, estão lá, você já tem 15. Sim. Então, muita coisa você já tem uma maturidade, né? E você estava me falando mais aqui que você está fazendo também umas palestras, né? Para os jovens se ingressar na política. A gente ouve muito falar essa palavra. Eu, quando eu era mais novo, eu fazia parte de movimento estudantil também. Na minha época, eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia Civil. Eu fiz depois que eu fui para a ciência política, né? Mas primeiro eu fiz engenharia civil. Fui o fundador lá e primeiro presidente. A gente queria, na época, fazer palestra, brigar porque não tinha mesa de prancheta pra gente fazer desenho lá e fazer festa. Era isso que a gente queria. Felipe, eu lembro quando você falava isso, depois que meu pai te conheceu, né, ele tomou um carinho muito grande por você, né? E na onde a gente viu o Felipe, eu com o Emanuel correndo, né? O Felipe ali, vamos lá conversar com ele. Ficava te aloprando, né? Fazendo pergunta, entrevista. Felipe, como é que você fazia isso? Como é que era? Eu lembro perfeitamente você falando sobre a questão da cantina, né? Da revolução que vocês fizeram lá. Essa história é boa. Essa história é boa. Isso me marcou demais, viu? Essa história é boa. O que aconteceu? Deixa eu te contar isso. Aí você já tá me entrevistando. É isso aí mesmo. Deixa eu te contar o que foi esse caso. Era presidente do DCE. 6 mil estudantes lá. E aí, estudante, você sabe, né? O pão de queijo tá lá R$1, R$1,20 já é um aumento de 20%, é muita coisa. Então, o café era... Não, na verdade, o pão de queijo era 2 na época, né? O café era R$1, que já era caro. Aumentou para R$1,20, não, para R$1,50, era assim, uma coisa assim. E aí, assim, um absurdo. Aí todo mundo vai em quem? Na liderança, né? Quem se propôs. Felipe, esse café tá um absurdo. Então, gente, como é que eu vou resolver esse problema do café? E aí eu lembrei que num outro diretório acadêmico que tinha em outra faculdade, eles distribuíam café de forma gratuita. Mas eu fui lá negociar. Conversei com a dona da cantina e falei, olha, você pode diminuir o café, foi muito o aumento que você fez, era R$1, foi para R$1,50, muito 10, estudante precisa de café e tal. Ela nem me atendeu, nem me respondeu, falou, não dá para fazer, não sei o que.
Aí eu lembrei dessa questão. Fui lá, pesquisei, vi quanto era para fornecer café. O DCE, ele tinha um recurso. E assim, por incrível que pareça, fornecer café para a faculdade inteira não era um impacto grande financeiro para a gente, era pequeno. Então eu falei assim, quer saber? E o DCE é o seguinte, dentro do espaço do DCE é uma instituição independente, você pode fazer o que você quiser lá dentro, né? Isso é herança da ditadura militar, quando a polícia invadia diretórios acadêmicos, diretório central do estudante, então a gente pode fazer o que quiser lá dentro, né? Não pode fazer, né, cometer crimes, né? Assim, mas assim, a nossa administração é independente da faculdade. Então eu fui lá, no Barro Preto na época, comprei uma máquina de café desse tamanho assim, da caixa de padaria, fiz a compra de um monte de pó de café, cheguei lá, coloquei o café e pus café de graça para todo mundo. DCE, café de graça. Bombou esse dia. E aí o pessoal ia lá, olhava assim, de graça mesmo, não paga nada, paga nada, paga nada, paga nada. O pessoal parou de comprar na cantina, começou a pegar de graça no DCE, óbvio. E aí, eu lembro que aí depois a mulher interessou conversar comigo, né? Veio e falou assim, não, vamos conversar, como é que você não pode fazer isso? Posso, por causa que é uma instituição independente, não é da PUC, eu sou presidente do DCE, então eu posso fazer o que eu quiser lá dentro. Ela falou, olha, você não quis conversar sobre o café. O pão de queijo você também fez a mesma coisa. O pão de queijo eu não consigo dar para a faculdade inteira, não, mas consigo vender a preço de custo. Você vai querer que eu faça? Aí a gente começou a chegar no meio termo. Então, eu acho que essas coisas de negociação, relacionamento, diálogo, liderança, né? Muito se fala do jovem na política, mas é uma coisa muito distante. O jovem na política, ele tem que, quando ele começa a querer resolver um problema coletivo ou contribuir num problema coletivo ali da região dele, da realidade dele, ele já está na política, né? No seu caso, a proporção é muito maior, né? Sim. Você é responsável pela vida de 7 mil, né? 7 mil habitantes. 7 mil habitantes que confiaram quantos por cento de votos? 88% dos votos. 88% dos votos, meu Deus do céu. E o que você atribui esses 88% dos votos? Por que você acha que você teve essa votação toda? Felipe, tudo a gente se constrói, nada é por acaso, né? Eu acredito que a minha votação ela foi fruto de muito trabalho. Eu, desde muito novo, sempre me dediquei, sabe? Eu sempre me dedico às pessoas, sou muito acessível. A gente, por exemplo, agora na prefeitura, a gente mudou totalmente o trabalho da prefeitura na questão de transparência, sabe? Divulgação maciça, porque eu sempre fui muito transparente, fui sempre muito conectado às pessoas. E hoje as pessoas estão cansadas daqueles políticos que só vêm de 4 em 4 anos para trazer promessa e nada se faz. Então eu sempre tive junto. Eu chamo a responsabilidade para mim, eu acredito que a partir do momento que eu sou prefeito, eu tenho que zelar pela minha cidade, zelar com os compromissos e principalmente saber o que está acontecendo na cidade. Então eu acredito assim que a população estava esperando um líder, um prefeito que realmente impactasse a vida da cidade, que fizesse transformação, que fosse agitado. E eu, por exemplo, Felipe, eu tô lá na prefeitura trabalhando bastante. Eu ganhei as eleições no dia 6 de outubro, no dia 7 já fui para a prefeitura pegar a documentação para a gente começar a organizar a transição. Deu um espaço para o prefeito terminar o mandato dele para que eu pudesse começar dia 1º de janeiro. Fiz 100 dias agora, 10 de abril, e hoje são praticamente 130 dias de mandato. Ainda não tive aquele tempo de voltar nos lugares onde eu queria voltar para agradecer, para conversar com a população, né, principalmente dos bairros rurais, por conta que o trabalho na prefeitura tem me sugado bastante tempo, sabe? Por conta que eu chego na prefeitura, eu atendo todo mundo, não tem hora, pode chegar lá, às vezes eu saio 12:00, 1h da tarde para almoçar, mas eu atendo, depois vou para a faculdade, tem de 8 da noite para atender o pessoal, continuo na faculdade. Saio da prefeitura 8 da noite, converso, o meu WhatsApp é todo dia lotado de mensagens, respondo todo mundo. Se eu não responder até 48 horas, eu fico muito mal, então o meu compromisso é de responder as mensagens para mim de segunda, eu vou responder tudo até hoje, meia-noite, eu respondo. Eu vejo tudo que o pessoal me manda, eu coloco como lida, mas depois que eu respondo para saber, se for muito urgente, eu já respondo na hora. Por conta do quê? Por conta que eu sou muito acessível à comunidade, né? E a gente está fazendo um trabalho também muito importante da reestruturação da cidade no cenário, né? Cenário regional, estadual e federal, ficando ainda mais próximo de Brasília, que é muito importante, onde as coisas acontecem, né? Do governo do estado também. E aqui
aqui da região. Então, nós estamos fazendo isso. O meu primeiro momento foi focado mais nesses trabalhos, né, interno da prefeitura. Fizemos muita ação, 100 dias de mandato, parecia que já foi uns 4 anos. Tanta coisa que a gente conseguiu realizar, né? Eu estou muito feliz, estou muito grato. E eu acho que era isso que a população esperava. Uma liderança que, de fato, tivesse preocupado com a cidade, fosse transparente e que nós conseguisse levantar também, né, a autoestima da cidade. Nós temos conseguido fazer isso com muito êxito, maestria, por conta que nós estamos trabalhando numa vertente de um governo para todos, né? Não é um governo individual, é um governo onde todos têm direitos e também onde todos têm obrigações, onde nós governa para a coletividade. Eu acho que uma coisa que eu acompanho você na rede social, e às vezes a gente encontra em alguns eventos, uma coisa que eu vejo que você, a gente fala puxou, mas aprendeu, né? Você aprendeu com o estilo de gestão do seu pai, era essa questão das conexões. Sim. Um político que não faz conexões, ele não consegue trazer os benefícios que a sua população precisa. Algumas pessoas, eu acredito que hoje já não tem muito essa visão limitada, mas algumas outras pessoas ainda têm, de que o prefeito ele tem que ficar atrás da mesa ali, sentado, e esse não é o papel do prefeito. Essa semana uma senhora me falou, Eduardo, eu tô um pouco triste com você, que você tá viajando bastante, tá indo para Belo Horizonte, Brasília. Aí eu falei para ela, olha, se eu não viajar, a gente não consegue fazer o diferencial na cidade. Por conta do quê? Por conta que nós temos aqui em Eudora arroz com feijão, né? A minha arrecadação hoje em Eudora não é uma arrecadação grande, é uma arrecadação, assim, de um município menor. Nós temos muitos serviços. Tem serviço, por exemplo, que não é ofertado em grandes centros. Em Eudora a gente fornece. Por exemplo, tem uma lista de medicamentos distribuídos na farmacinha de não obrigatórios de 67 medicamentos, ou seja, Muita que não coisa. são obrigatórios no SUS. Eu tenho exames de alto custo, a gente fechou esse mês com mais de 119 exames de alto custo para a população, exames de 800, R$1.000, biópsia, colonoscopia, todos esses exames são exames caros que grandes centros não fornecem. Então nós temos hoje também na Eudora serviço de porteira dentro, de maquinário, uniforme completo para as nossas crianças, transporte universitário gratuito, ou seja, se eu não for atrás, bater na porta dos deputados, senador, dos ministros, eu não consigo, do governo, eu não consigo. Ministério. Não Exatamente. consigo fazer esse diferencial. Eu falo o seguinte, o poder público é um devedor que deve todo mundo. Uma coisa é como deveria funcionar, outra coisa é como realmente funciona. Então ele é um devedor que deve todo mundo. Se você tá lá devendo o João da farmácia, o Zé da padaria e o João do açougue, quem que você vai pagar primeiro? Você vai pagar o que te cobra mais. A gente pode fazer essa analogia. O Ministério da Saúde, eu tô com a cabeça no SAMU. Os ministérios, né, lá na União, as secretarias de Estado, os próprios deputados, né, que tem um poder de mover recursos também. Quem que ele vai atender mais? Quem está mais ali cobrando pela cidade ou quem vê ele uma vez na vida ou na morte, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, essa coisa que seu pai fazia muito bem, de conexões, todo mundo conhecia seu pai, todo mundo sabia. Às vezes a pessoa lembra de alguma coisa, que às vezes tem um prazo rápido, precisa destinar a algum lugar, alguma cidade, vai lembrar de Felipe, quem está presente. A gente conseguiu, semana passada eu fui para viajar para Brasília, consegui 2 motos niveladoras, 2 patrões. Eu falei assim, não, é lucro, vamos embora, ganhei. Vou entregar agora nos próximos dias, se Deus quiser, 5 novos veículos, um transporte universitário gratuito, um ônibus, né? Vou entregar também o início de uma obra, de uma estrada antiga que todo mundo queria pavimentar. A gente está conseguindo agora o recurso para a gente pavimentar. Nós dividimos em 3 etapas. Então a gente fez muita coisa, já estamos fazendo. E tudo isso é com apoio de Brasília, apoio de Belo Horizonte. É muito importante. Sozinho a gente não faz nada. Eu mando no grupo dos prefeitos, peço ajuda, ligo. Igual, por exemplo, eu sou muito ansioso. Não, peraí, só fazer um parênteses. Sim. Porque agora você é um dos representantes do sul de Minas na Associação Mineira de Municípios, Sim. que de 154 municípios, nós temos o quê? 5 representantes, né? Nós temos 3 representantes. 3 representantes. Eu, Toninho, Miguel e Não, sim, mas aí tem Cristiano. mais 2 lá na principal, que é o Maico e eu acho que mais um. Então Ficou o Maico. Então são 4 representantes, 154 municípios.
né? Então isso aí já mostra também essa capacidade sua de conexão entre as pessoas, né? Ô, Felipe, eu sou muito ansioso. Uhum. Entrei na prefeitura, fiz em 100 dias, nós vamos trabalhar bastante, vamos organizar. Mas, por exemplo, tem coisas que não é de uma hora para outra. Eu não sei como é no SAMU, mas lá em Leodora, por exemplo, tem licitação que até agora eu não consegui terminar a licitação, desde quando eu entrei na prefeitura. Questão de cotação, aí faz cotação errada, aí tem que voltar, aí vai pro edital, o edital volta para trás. Então tem muitas licitações Nem que não sempre saiu. a empresa consegue atender. Não, a empresa ganha e um mês depois já fala, larga. Às vezes a empresa que ganha lá do Nordeste vem vender aqui, a gente não consegue, né, ter êxito na compra. Então, infelizmente, a gestão pública, ela nos impõe, né, umas questões burocráticas e que não depende da gente. Mas isso tem feito, tem me doído bastante também. Então, onde eu peço ajuda. Hoje mesmo liguei numa cidade vizinha, como que você fez tal licitação? Me ajuda aí. Não tenho vergonha de pedir ajuda, de ligar, de pedir socorro, porque a gente é humano. E eu falo que também que nós somos, enquanto jovens, a aprovação daqueles políticos antigos que não quer ver um jovem se destacar com medo da renovação política. Sim. E somos a esperança do jovem que também quer entrar na política. Então a gente tem essa sobrecarga do quê? Da gente fazer o nosso melhor todos os dias. Então eu tenho me doado, tenho me dedicado todos os dias, feito muita conexão, sabe? Conversado. No próximo mês mesmo fui convidado lá para ir no norte de Minas. Vou lá na Vaquejada lá, conhecer. Tem esse contato muito grande entre os prefeitos. Essa questão de eu ser o prefeito mais jovem de Minas impossibilitou, né, um horizonte maior de conhecimentos, pessoas vir até mim conversar. Tem dado bastante palestra, o pessoal chama, sabe? Quando chama para dar palestra e fala que é palestra para juventude, eu largo tudo, eu vou lá, tamo junto, vou dar palestra assim, porque eu queria ter isso quando eu era mais jovem, sabe? Sim. E é muito importante você inspirar outras pessoas a participar de política, porque política é sinônimo de transformação social. E quando eu tenho comigo que quando uma estrela brilha, ela não ofusca a outra, por conta que nós ilumina um céu. Então é muito importante quando a gente faz outras estrelas brilharem, acender essa chama, né, de participar de política. E uma coisa que eu falo muito, e eu sou muito grato, às pessoas que marcaram, né, e marcam a minha vida. Por exemplo, para mim estar hoje na prefeitura, não foi só porque eu quero, mas foi uma construção do eleitorado de Eleodora e também daquelas pessoas que eu conheci quando eu estava junto do meu pai. Você, a Michelle, o senhor Igor, dona Juliane, ou seja, inúmeras pessoas que contribuíram, que também preocupam, não só com Eleodora, mas também comigo, que ligam. Eduardo, precisa de alguma coisa? Nós estamos aqui, viu? Olha, Eduardo, é isso, bacana, tem um projeto em tal lugar. Então é isso que nós precisamos. Menos ego, né? Menos vaidade e mais parceria. Eu acho que a política ela é feita com diálogo, construção, assim como você tem feito no SAMU, né? Assim, igual eu lá, cuido de 154 municípios. Eu estava agora, antes de estar aqui, eu estava no encontro do secretário de saúde da região de Varginha, que foi em Lavras, né? Foi em Lavras porque está fazendo itinerante agora, né? E eu sou muito fã dessa questão do itinerante, né? A gente tem que realmente levar as reuniões para os municípios, para a gente ter uma visão do que é aquilo ali e contemplar também. Mas assim, Eduardo, se você não tiver esse papel de conexão, dificilmente você consegue multiplicar. Mas aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, que surgiu uma curiosidade, enquanto eu estava pensando na nossa conversa. Como é que é lá na sua faculdade? O que o povo fala? Porque assim, se eu tivesse na época estudante, tivesse um colega ali que fosse prefeito da cidade, eu ia ter muita curiosidade, eu ia zoar, ia brincar, ia ser uma atração, né? Como é que é isso lá pra você? Felipe, então, eu ano passado estava na turma da manhã, né, na faculdade, por conta que eu fazia campanha à noite. O meu vice-prefeito é da minha sala também, então ontem o professor brincou. Aqui nós temos o prefeito e o vice, uma prefeitura aqui dentro da sala. Então, o Alex, dá um abraço para ele, meu vice-prefeito, tem me ajudado muito. Ele é meu colega de faculdade também e uma pessoa totalmente de confiança, sabe? O meu critério de escolha do meu vice fosse alguém que fosse de minha confiança, alguém que não fosse do ambiente político para que pudesse agregar para mim. O Alex, ele trabalha em comércio, pessoa muito boa. Então, lá na faculdade, eu entrei um pouquinho atrasado, né? Porque em janeiro eu estava organizando a casa, então cheguei ali com meados de março, voltei para a faculdade e a faculdade é bem parceira, sabe? Eu sou na Faculdade de Direito Sul de Minas, as pessoas lá, os professores, na verdade, têm uma compreensão muito grande, sabe? Do trabalho que a gente desenvolve, então tem essa ajuda bastante.
bastante nessa questão assim de falta e também de flexibilizações quando precisa, sabe? Mas eles são muito rigorosos em notas, em comprometimento, então a gente tem que estudar bastante. Já nos alunos, meus colegas, é muito legal, né? Por conta que, por exemplo, eles querem saber que festa que eu vou levar lá em Leodora pra eles ir. Já estão todos quase passando o AB, quer saber qual procuradoria que eles vão, né? Então é muito legal. A gente chega na faculdade, tem dia que eu chego lá, tem uma professora muito querida, eu chego lá, ela só começa a falar de prefeitura. Eu chego na sala, aí o pessoal adora quando eu chego. Ela quer perguntar de prefeitura, como é que estão as coisas. Então fica todo mundo muito encantado, né? Porque as pessoas têm uma visão muito diferente de prefeito, né? Porque Pouso Alegre, querendo ou não, onde eu estudo, é uma cidade maior. Então o prefeito ele é um pouco quase que não tem muito acesso à comunidade. Em Eleodora não, o contato já é diário, é constante. E quando eu tô todo dia na faculdade conversando com o pessoal fica totalmente deslumbrado. Buga, né? A cabeça da pessoa. E a gente, nossa, eu sou muito acessível, sabe? Converso com todo mundo, o pessoal gosta. Você postou um vídeo que eu achei engraçado, eu falei assim, olha, se o Eduardo chegar lá e não avisar pra professora que ele é o estudante, eles prendem ele na escola. Olha aqui, ontem eu cheguei lá na escola, as crianças me viram, começaram a bater palma, gritar que eu tenho... Nossa, adoro escola, adoro ir lá na escola. Você postou um vídeo com o uniforme. Aí assim, a gente olha assim, você fala, não, esse aqui é a pessoa, igualzinho, fugiu da escola, pulou o muro e foi pra prefeitura. Não, o pessoal tudo fala. Aí ontem eu cheguei na sala de aula lá, aí uma professora de uma cidade vizinha começou a trabalhar na Leodora. Aí do nada eu tava sentado assim, ela falou assim, e seu nome, qual que é? Aí ela me viu, ela deu até risada de vergonha, por conta que deu parecer, né, mais jovem, assim, igual os adolescentes lá. Então a gente tem essa conexão. Mas uma coisa, Felipe, que eu não tô conseguindo, de fato, a vida pública ela nos impõe uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, eu não consigo ser o mesmo Eduardo que eu era há 7 meses atrás, sabe? Eu não consigo mais tomar uma cerveja, não consigo sair para as festas. O Manuel mesmo tem para uma festa hoje, volta só domingo. Me chamou para ir, eu não consigo ir. Não, eu tenho aquele senso de responsabilidade, não consigo sair mais de Eleodoro, tipo assim... final de semana, fico em casa estudando, lendo livro, mas estou sempre lá, preciso de alguma coisa no hospital, porque tem aquela questão de gente dar exemplo, sabe? Sim. Então, eu falo que a vida pública ela nos impõe muitas responsabilidades e ansiedade também. Minha ansiedade aumentou. O que acontece? Essa pauta da ansiedade é importante a gente falar, mas eu acho que assim, a gente até teve essa conversa quando você estava querendo candidatar, né? Porque só a partir do momento que você senta na cadeira... Você sabe o peso. Sabe o peso. E às vezes a gente brinca, e às vezes uma brincadeira é levada a sério, porque o Eduardo é brincalhão, mas eles não vê o Eduardo mais, que você vê o prefeito. São poucas pessoas que continuam vendo você, Eduardo, a responsabilidade fica muito grande. E isso, com certeza, além dos problemas do dia a dia da prefeitura, isso gera uma ansiedade, né? Gera uma vontade de resolver, de correr, um senso de urgência. E como que você está lidando com isso? Felipe, por exemplo, a questão de senso de urgência, ele é muito relativo, por conta que a gente fica muito... A gente que é humano, a gente sofre muito. Por exemplo, eu perdi meu pai e minha mãe, né, com câncer. Então eu fico assim, chega demanda para mim de saúde, eu fico nem louco. Ligo para todo mundo, para todo mundo para pedir ajuda, para salvar outras vidas, porque eu não quero que outras pessoas percam pessoas que são prematuras, assim como meu irmão perdeu. Então, aí eu deixo tudo que eu tô fazendo, vou correr atrás, a gente conseguindo agora libera. Nunca teve marcação de consultas, exames e cirurgias tão rápido igual tem na Eleodora, assim, sabe, em grande volume, a gente corre atrás. Mas, assim, nos impõe uma ansiedade muito grande, que a gente quer resolver o problema da pessoa na hora, mas prefeitura, infelizmente, não é assim, né? Chega uma pessoa com um pedido de exame, tem lá 10 pessoas a mais na fila, não consigo passar na frente. E em todos os setores da prefeitura, tudo que o pessoal precisa. Então, a ansiedade, ela, nossa, é bem dolorida. Fora isso, como eu já disse, o recurso de prefeitura pequena ele é muito delimitado. Então, se a gente não fazer economia e fazer algumas questões, a gente não consegue. Então, bate a ansiedade, o medo de não ter dinheiro no final do mês. Então, tudo isso faz com que a gente aflore a ansiedade, sabe? Até ontem eu estava conversando com o meu amigo Tadeu, tesoureiro da prefeitura. Eu falei, Tadeu, se eu soubesse o peso dessa cadeira que eu estou sentado hoje, eu... tinha pedido mais discernimento para Deus, né? Há meses atrás, porque é muito pesada essa cadeira. Eu lido aqui com vidas, com pessoas que estão com problemas
radicais, que precisam de ajuda imediata. Às vezes essas pessoas ficam mais nervosas, então elas vêm para a prefeitura já com o estado de nervo um pouco mais aflorado, a gente tem que acalmar. Então a gente tem que ser a profissões das profissões. A gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser médico, a gente tem que ser enfermeiro, engenheiro. Então a prefeitura, ela nos impõe, né, uma certa maturidade muito grande. Eu tenho um contato muito constante com a população e do que eles mais relatam para mim Eduardo, eu gosto de ir na prefeitura para conversar com você. É muito legal chegar aqui e conversar com vocês. Nem resolve problemas, a gente conversa, mostra que as coisas não funcionam assim. Porque hoje, em tempo de rede social, nós temos muito aqueles políticos que só quer lacrar, né? Só quer falar mal de administração, criticar. Solução que é bom nada. Solução que é bom nada, não dá nenhum resultado. Eu tenho uma pessoa em Leodora que só vê o lado negativo das coisas. Eu tô em 6 meses de gestão praticamente, não estamos agora em mais 5 meses de gestão. Já fiz inúmeras coisas que não foram feitas. E assim, em anos em Leodora a gente já conseguiu fazer. Até hoje não divulgou nada na rede social, mas todo dia vai lá e divulga uma questão para tentar denegrir a imagem da prefeitura. Porque eles não denegrim a minha imagem, denegrim a imagem da prefeitura. Mas eu sou muito transparente, sabe? Eu vou para rede social, eu desminto, eu converso. Não tenho medo, eu não tenho rabo preso com ninguém, Felipe. Eu entrei na vida pública para me dar continuidade no legado do meu pai. Tenho um sonho de ser deputado futuramente, não minto para ninguém, porque a gente tem que sonhar. Quem sonha vive 2 vezes. Isso aí. Então a gente tem que fazer esse trabalho. O pessoal fala assim, Eduardo, não fala isso, porque no ambiente político ele é muito desafiador. Talvez alguém pode tentar te minar, ou até mesmo os políticos antigos. Falo, não, gente, quem sonha tem que exteriorizar. Então, tenho esse anseio, não minto pra ninguém, mas primeiro eu quero trabalhar e fazer de Leodoro o melhor lugar do mundo pra se viver. É isso aí. Já falei isso pro Manga, né? Estamos organizando nós dois. O Manga teve aí outro dia. Teve né? lá em Machado. Lá em Machado. Mas uma das coisas que a gente faz aqui também, Eduardo, é apresentar algumas ferramentas. Porque nas suas histórias, do que você conta, a gente consegue ver realmente ferramentas de gestão, de liderança. E o Falcão que teve aqui, que hoje é o presidente da MM, que representa todos os prefeitos, ele fala uma coisa muito parecida com a sua, só que com outras palavras, que é a questão da representatividade. Você falou várias vezes que é muito presente, que tem um anseio de responder. É humanamente impossível você conseguir responder todo mundo na mesma hora, no mesmo dia. Impossível. Mas, dentro das suas possibilidades, você está aberto a conversar, está aberto a trazer as pessoas para dentro do gabinete. Você ainda não conseguiu visitar todo mundo que você gostaria de visitar, mas se você teve 88% dos votos, quer dizer que você teve mais... Quantos votos? 3.500 e poucos 3.500 votos. Como é que você visita 3.500 pessoas em 5 meses, tocando uma prefeitura, tendo que buscar recursos fora? Então, assim, eu tenho certeza que você vai dar conta de visitar esse povo para agradecer com o tempo. Mas você está apresentando que uma liderança eficiente, que é o seu caso, porque você não é líder agora de prefeito, você é líder lá de trás, desde quando você começou a pedir os 200 votos. É estar presente, é dar retorno. Nem sempre o retorno é aquilo que a pessoa quer ouvir. Ela não, nem sempre ela vem com pedido, você vai conseguir fazer. O não também é resposta, porém, um não qualificado, um não respeitoso, as pessoas entendem isso, né? Que você não tem o poder de uma canetada resolver, porque o principal interessado nisso era você, né? Resolver tudo. Então, mas só de ter essa conexão com a população, eu acredito que é um caminho excelente. Por causa dessa questão, as pessoas querem se sentir representadas. E elas se sentem representadas a partir do momento que você pega um problema e dá destinação para ele. Mesmo que esse problema tenha que voltar, mas ele já volta de outra forma, já volta transformado, já volta, tem que ser com uma informação diferente. Então isso aí é muito importante, essa representatividade, né, Eduardo? E a gente tem trabalhado muito nisso, Felipe, por conta que a gente dá resposta para todo mundo. Converso com todo mundo, dialogo, não tenho medo. E uma questão assim que o pessoal carece, às vezes muitas informações são divulgadas de forma assim afoitas, porque não tem gente que dá a informação correta. Então a gente está trabalhando para isso na prefeitura. Você tem um podcast também, né? O Fala Prefeito. Como é que tem sido isso? Nós temos feito um trabalho... Que é uma ferramenta de transparência.
temos feito um trabalho uma vez por mês, a gente divulga todas as ações da prefeitura, o resumo mensal, e nesse podcast a gente fala novamente o resumo do mês e um diálogo com a população, perguntas e respostas, o que vai ser o serviço da prefeitura no próximo mês, dialogando mesmo com a população. E aberto, ao vivo. Todo mundo manda o que quiser xingar pode, fica à vontade. À vontade, E isso é muito importante. Sempre tive vontade de fazer, tô conseguindo fazer na prefeitura agora, sabe? Trazendo uma nova gestão mesmo para a cidade, gestão assim mais de um ar mais próximo. É claro que tem muita coisa que a gente não conseguiu fazer ainda, é claro que tem muita coisa assim que eu queria já ter feito, não consigo, porque 130 dias é muito pouco dia na prefeitura, então nós estamos organizando, se Deus quiser a gente vai conseguir, estamos trabalhando bastante, né? E isso, a prefeitura ela é constância, né? Um dia após o outro, nós temos aí 4 anos para desenvolver um mandato, estamos já planejando esses 4 anos para ser os melhores 4 anos da vida de Eliodoro. E eu, Felipe, hoje tem um anjo da guarda muito importante do meu lado, sabe? Quando tô num desafio, acontece alguma coisa, na mesma hora não dou resposta de cabeça quente, tento ficar sozinho, converso muito com meu pai, sabe? De onde ele estiver, ele tá me dando muita força pra gente seguir em frente, pra gente trabalhar por Eliodoro, porque meu pai, ele foi extraordinário, sabe? Foi uma das pessoas, assim, não é porque era meu pai não, mas ele foi um político muito habilidoso, então sempre que eu preciso, eu recorro, né? Peço pra ele discernimento, luz, pra Nossa Senhora, pra Jesus Cristo. Ele tem me ajudado muito, sabe? Sobre o seu pai, você sabe dessa história que eu já cansei de falar? Sim. Toda vez que eu pego o microfone lá pros prefeitos eu falo isso. Inclusive, a gente teve uma oportunidade de homenagear ele. Hoje a Central de Regulação do SAMU leva o nome dele. Então, assim, as ligações que salvam vidas são na sala Alex Leopoldino de regulação. Sim. Ele que me convidou para ir para lá. Sim. Ele que me convidou. Eu lembro que eu estava lá no governo, estava bem posicionado, eu era coordenador do Sul de Minas foi o melhor resultado do estado, perdemos só em São Tomé das Letras, eu brincava com o Tomé, foi o Tomé, pô, só em São Tomé das Letras, você fez isso comigo, e assim, enfim, mas faz parte do jogo, né? E eu lembro que ele chegou lá e falou, Felipe, falava assim, com esse sotaque, a gente precisa de uma pessoa do seu perfil lá no SAMU. A gente precisa de transparência e gestão. Você tá preparado? Vamos te levar pra lá. Eu falei, Alex, você tá maluco? Vou sair daqui, vou pra lá. E ele foi e falou, olha, é o maior consórcio público do Brasil. Lá a gente tem 600 e tantos funcionários. A gente tem uma equipe extremamente competente que precisa de alguém que faça uma gestão. Assim, o que você precisar, conta comigo e tudo, vamos pra lá. Aí me apresentou tudo, comecei a pensar sobre isso, aí depois veio Deraldo, depois veio Silvio, que era o presidente na época. Mas quem teve essa sacada foi ele. E pra mim foi excelente, consegui fazer o que ele esperava que eu iria fazer aqui. Tenho sido muito feliz no SAMU. E foi uma sacada dele. E quem conhecia ele, às vezes a imagem não batia com a habilidade que ele tinha, porque seu pai era uma pessoa única. Ele era carismático e grosso ao mesmo tempo, ele era turrão e engraçado ao mesmo tempo, e ele era não falava direito, mas era extremamente inteligente. Então, assim, não dava para entender, ele era uma figura muito única. E vários ensinamentos dele eu carrego comigo até hoje. Vários. E ele nem sabe, né? Nem na época ele estava fazendo. Eu aprendo muito com observação, até por isso que esse podcast existe. Eu aprendo muito com histórias dos outros e tudo, e muitas das coisas eu aprendi. E tem um outro ponto também, eu acredito que ele deve estar te ajudando muito mesmo, porque aquele lá não ia deixar, não. Se você for um mau prefeito, ele puxa sua perna. Não, né? Ele puxa seu pé de madrugada. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você também tem um irmão gêmeo. Sim, Manu. Conta um pouco disso. Tem umas curiosidades. Você sente as coisas mesmo? Olha Felipe, não tem? Porque são idênticos, né? O Emanuel, ele faz medicina lá em Poços de Caldas, né? Então o Emanuel, ele é muito mais emotivo do que eu. O Emanuel, assim, os problemas dele são os problemas totalmente diferentes do meu, né? De um jovem normal, né? É de um jovem normal, já é de um jovem mais velho. Então, apesar de ser da mesma idade. Então, o Emanuel, assim, a gente sente, viu? Às vezes o Emanuel tá com ansiedade lá,
lá, eu também ligo pra ele, estamos com dor no coração junto, a gente conversa, a gente dialoga muito. O Emanuel, ele assim, eu acho que Deus ele foi muito bom quando me deu o Emanuel de presente, sabe? Porque a gente fez com que tudo que a gente vivesse se tornasse assim, um peso dividido, né? Porque hoje eu falo que graças eu tenho ele, que eu ligo, mando mensagem, ele, a Fer também, que é muito importante para mim, minha segunda mãe, né? Minha madrasta. Então, o Emanuel, ele é muito importante para mim por conta que acontece alguma coisa, eu ligo, converso com ele. É claro que não é a mesma coisa, né? Insubstituível a presença de um pai, de uma mãe. Como eu queria poder chegar em casa depois de um dia de serviço, perguntar pro meu pai, eu fiz isso na prefeitura hoje, foi legal, o que o senhor acha? Ô pai, eu tenho que ir lá pra fazer. Queria muito ter meu pai ao meu lado. Mas pelos planos de Deus, né, eu não tenho ele, mas tem me dado força, muita força. E o Emanuel, acho que ele vem pra suprir tudo isso. Mas o Emanuel, assim, ele é um pouco irracional. Tudo que eu falo pra ele, ele emociona, chora, dá risada, né? Ele pegou esse do seu pai também, né? Eu acho que você pegou a parte mais analítica, ele pegou a parte mais emocional. Felipe, meu pai nunca me elogiou. Nunca me elogiou, tipo assim, nunca... Na prefeitura mesmo, tudo que eu fazia, ele muito brigava comigo. E mal sabia ele estava me preparando, né, pra tudo que eu tô vivendo hoje. E foi muito importante tudo que ele fez comigo na prefeitura, né? A questão dessa parceria, dele me dar autonomia, dele cobrar de mim. Então hoje eu consigo desenvolver muitas atividades em virtude dos ensinamentos que eu tive com ele. As viagens de Brasília, uma vez eu fui pra Brasília com meu pai, esqueci o telefone dele no hotel. Nossa, lá em Belo Horizonte. Imagina ele bravo. Aí o tempo olha fechou. Nossa, imagina, foi uma loucura, ele ficou muito bravo. Então, eu lembro que muitas coisas que a gente... Um dia lá na prefeitura, tinha 2 garrafinhas de água na mesa, a moça chegou depois pra limpar, tava aqui tudo espatifado, ele batia na mesa, brigava comigo, nós dois brigávamos, porque eu e meu pai, nós somos muito iguais, sabe? Nós somos... muito semelhantes. Então ele me ajudou muito, me ensinou muito, né? Tudo que eu vivi com ele na prefeitura, eu tô meio que revivendo agora, né? Esses contatos. Chego hoje nos lugares, o que eu mais gosto é de quando as pessoas falam, olha, eu conheci seu pai, nossa, seu pai foi fenomenal, foi fantástico. Muitos portas que eu tenho. Eu aposto também que todo mundo fala assim, seu pai te elogiava muito. Então, aí o pessoal fala... Porque pra mim ele te elogiava o tempo inteiro, só pra você que não, né? E todo mundo fala, Eduardo, seu pai falava muito bem de você, que você era... A gente tava vendo na prefeitura. E isso fez parte do meu crescimento, né? E o meu pai, assim, ele foi um fenômeno, tem me ajudado bastante, eu acho. Da onde ele tá me dando muita energia positiva. E a gente tem que saber que a gente não pode se vitimizar, Felipe. A gente tem as cicatrizes, não tem aqui uma frase que eu escrevi, que eu tatuei, que a cicatriz da vida não lhe tira coragem de voar. A gente tem cicatriz, a gente tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente, às vezes, desanima, porque é coisa que a gente não espera. Mas a gente não pode ficar vivendo em torno desse problema. Sim. Nós temos que reinventar. Exatamente. A gente tem que aproveitar essa porta que fecha para abrir outras 2 portas. A gente tem que sonhar, a gente tem que ter coragem, a gente tem que evoluir. Então é isso que eu sempre tive, eu, o Emanuel, da gente não vitimizar. O Emanuel sempre sonhou em ser médico, eu sempre sonhei em ser político. E eu falo muito pro Emanuel, vamos ser diferentes, vamos dar orgulho pros nossos pais. Isso. E mostrar para outros jovens que não têm pai, que não têm mãe, que é possível sim vencer na vida e principalmente fazer a diferença. Isso. Então a gente reinventou. Eu lembro quando meu pai faleceu, eu fiquei uns 2 meses meio que depressivo, cheguei na prefeitura, um dia uma senhora me abraçou tão forte. Que bom que você tá de volta. Isso me deu força. Às vezes foi um simples abraço que ela me deu, mas para mim significou muita coisa. Significou o início da reconstrução do legado do meu pai, do trabalho dele. Então a gente tem que dar orgulho para aquelas pessoas que a gente ama. Eu daria tudo que eu tenho hoje para ter meu pai, minha mãe do meu lado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar de quem a gente tem que ser intenso. Eu sou muito carinho, sabe? As pessoas que me procuram na prefeitura hoje, eu sempre busco dar atenção, amor, carinho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Prefeitura, o cargo que você tá, o nosso cargo, é passageiro. Exatamente. É uma roda gigante, então a gente tem que saber. Às vezes eu costumo dizer, olha, pessoal, por trás dessa assinatura aqui tem um CPF, por trás desse CPF tem eu. Se eu não zelar para essa assinatura, vai todo mundo preso. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, eu tomo muito cuidado com isso, sabe? Principalmente com a reputação da minha família. Quero, viver bons anos e ter a nossa reputação sempre limpa. Então a gente tem que trabalhar com isso, com honestidade, seriedade e comprometimento, né, Felipe? Sim, com certeza. E assim, Edu, essa questão que você falou, quando eu estava na universidade, eu escutei uma história, nem sei de onde que vem, mas aquilo me marcou muito. Que a vida, ela te dá algumas
alguns, né, empecilhos que você pode lidar de uma forma ou de outra. Aí essa história foi de gêmeos também. Gêmeos que, quando eram crianças, os pais faleceram, uma coisa assim, e eles foram para um orfanato. Não, na verdade, não, deixa eu voltar um pouco. Sim, foram para o orfanato. Aí cresceram. No que cresceram, um virou um médico muito renomado e, assim, que dava exemplo para a sociedade e tudo, e o outro virou um criminoso. E aí fizeram uma entrevista com os dois e perguntaram para eles, falaram assim, olha, você hoje é um médico renomado e tal. O outro perguntou, você é um criminoso muito perigoso. O que te levou a isso? E os dois deram a mesma resposta. Meu pai morreu quando eu era pequeno, minha mãe me abandonou, o que você queria que eu fizesse? Um pegou aquela dor e transformou em motivação para algo bom, o outro pegou aquela dor e transformou em motivação para algo ruim. Nós não vamos julgar ninguém, mas eu acredito que as pessoas que às vezes partiram para uma melhor e nós ficamos, gostaria de ver sempre a gente pegando essa motivação e fazendo algo melhor. Então, você está gerando uma felicidade para o seu pai, para sua mãe, para quem realmente gostaria, né? Eu acredito que antes de partir, uma preocupação deles seria como vocês ficariam. E saber que vocês hoje estão do jeito que estão, o Emanuel é maravilhoso, gente boa, engraçado, a gente encontra de vez em quando aí nos rodeios. Você lembra aquele rodeio de Monsenhor Paulo que você Lembro. colocou o Emanuel e o Emanuel super jovem e eu acabado, né? Eu falei mesmo, olha, esse aqui tá mais velho, viu? Esse aqui tá na política. Tá acabando com ele. Eu lembro. Então, assim, nem prefeito você era nessa época, mas eu acho que é isso, né, cara? E assim, Eduardo, qual dica que você dá para quem quer começar na política? Agora, política mesmo. Felipe, eu acredito assim que a política ela é feita de construção. Ninguém acorda cedo e fala eu vou ser prefeito, eu vou ser vereador, eu vou ser deputado. Não existe isso. Tudo na nossa vida é construção. Quando a gente sonha, a gente tem que construir esse sonho. Então, a primeira dica é a gente construir reputação. Por conta que é na onde a gente primeiro vai saber quem a gente é mesmo. Por exemplo, o Felipe quer ser candidato a vereador, mas quem é o Felipe? Felipe, qual é o nome do Sami mesmo? O filho dela é Dedé. Filho da Dedé, filho que trabalha no SAMU, trabalha no governo de Minas, já foi candidato a vereador de BH. Então é isso, é construção, é reputação. Um cara jovem, um cara que gosta de trabalhar pelas pessoas. Então o primeiro fato é a gente construir a reputação. Como as pessoas vai nos ver o nosso dia a dia, o nosso trabalho. O Eduardo, aquele jovem que trabalha, filho do Alex, foi secretário de governo, hoje é prefeito. Então, tudo é reputação. O segundo é se interessar pelas causas que acontecem no cotidiano, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, interessar pelo ambiente político. E o terceiro é você estar em contato com a população. Acho que esse contato com a população ele é primordial. Você ouvir as pessoas. Às vezes tem um momento que é hora, tem um momento que não é hora. Às vezes eu quero ser político, mas eu tenho que saber se eu sou o político que está nos holofotes ou sou o político que está nos bastidores. Sim. Então a gente tem que saber dinamizar, porque a política, a gente tem nós que somos agentes políticos e tem também aquelas pessoas que estão por trás de nós. Eu não faço nada sozinho, eu tenho uma equipe, você não faz nada sozinho, você tem uma equipe. Então a gente tem que saber ponderar, porque tem várias formas da gente ajudar no ambiente político a transformar nossas cidades, nosso estado, nosso país. E o que a gente tem que fazer, quando a gente tem interesse, é esses 3 nichos. Construir reputação, interessar pelas causas da cidade onde você vive e dialogar com as pessoas. A partir desse momento, você vai saber o que você vai seguir, se você vai ser o político de fato ou se vai ser aquele político de bastidores, né? Exatamente. E também tem quem transita ali dos dois lados, que faz a política ali nos bastidores, mas não necessariamente, que é o meu caso, né? Não necessariamente tem um cargo eletivo. Sim. Eu faço bastidores, mas assim, represento também a vontade de prefeitos. Sim. Né? Então, assim, é legal. Agora, essa questão sua, que você tem esse sonho de ser deputado, você falou, aí eu fiquei com isso na cabeça, mas eu também eu acredito que é importante, sim, a gente caminhar, porque na sua fala, quando você fala os políticos antigos, não quer dizer
que o cara... a idade dele, Não, né? não, sim. Quer dizer o estilo da política. E nós, né? Eu posso falar nós, que a gente já conversou muito sobre Sim. isso, não gostamos desse estilo toma lá da cá, esse Não. estilo antigo, esse estilo velho, que, igual você falou, numa estrela para brilhar tem que apagar a outra. Eu acredito que tem espaço para várias formas de representar, várias formas de fazer construção. Felipe, eu acompanho bastante o trabalho a nível estadual, a nível federal, e eu acho que é muito importante que a gente faz essa questão de ver sobre a questão dos jovens, né? A revolução que os jovens têm feito na política, né? Porque aqueles políticos mais antigos, eles têm aquela questão assim deles estar toda vez ser o centro das atenções. Só né? quer defender o mandato e mais Sim, nada. E não quer ter resultado nenhum. Uhum. E quando a gente tem outros políticos jovens que defendem causas, que estão dispostos a conversar, dialogar, o jovem, ele tem ânimo, tem vontade de fazer mais, diferente, tem gás, tem energia. Então é isso que nós precisamos, né, Felipe? Uhum. E assim, eu acredito muito que com a construção de um trabalho, você falou aí sobre ter uma reputação, ter também outros pontos, como pontos para uma pessoa se ingressar na política, mas um ponto é importante, que é resultado. E eu acredito que quando chegar o seu momento... Na era do TikTok, da política e dar resultado, né? É muito bom. Eu falo, essa semana uma pessoa me perguntou, Eduardo, o que diferencia você de tal político? Eu falei assim, olha, que ele só grava vídeo e mostra problema. Eu não. Sou um jovem, estou construindo minha vida agora e deu resultado. Então, a gente tem que saber isso. O pessoal tem que sair dessa questão de que político tem que ficar vendo problema. Não, a política tem que dar resultado. Exatamente. Nós temos que mudar isso. A política hoje pede diálogo, pede construção. Felipe, se eu chego aqui para resolver um problema com você, bato na mesa, fico bravo, Felipe, eu quero que você arrume uma ambulância hoje para minha cidade, resolve isso, vou gravar vídeo, gritaria, isso vai resolver? Nada. Se eu chegar aqui com calma, Felipe, eu preciso de uma ambulância, tem um tempo-resposta na Leodoro de 1 hora do SAMU, você não consegue me ajudar? Você ainda vai procurar me ajudar. Agora, briga não resolve nada, gritaria não resolve nada. Eu aprendi isso dentro de casa. Quando eu fazia show, gritava dentro de casa, meu pai batia mais em mim ainda. Então, você conhece meu pai, pai é bravo. Então, os políticos têm que parar com isso. Tem que ajudar, tem que dar resultado. Esses políticos ficam aí na rede social, que resultado que eles estão dando para as pessoas? Não dá resultado nenhum. Você acha que... totalmente, assim. Você acha que o político fica apontando... falta de medicamento, falta de excessivo do Estado, cadê o resultado que ele está dando? Quais cidades ele deu Correu emenda? atrás de uma emenda? O que ele deu? Correu atrás de alguém para apoiar? Meu telefone mesmo nunca tocou. Ninguém falando nada de Eleodoro, só o seu. Fala, Felipe, a gente precisa construir isso, precisa construir aquilo, precisa da base do SAMU. Você lembra a luta que foi a base do SAMU? Que o tanto que você me ligava, eu falava, Eduardo, pelo amor de Deus, calma. Mas assim... E o que eu falo isso não é a nível Eleodoro, não, porque a nível Eleodoro tá bem concentrado, sabe? Seria também a nível estadual, sabe? Sim. Esses políticos nossos aí, deputado, tem esse pessoal que só fica gritando, não dá resultado. Né? Isso é uma vergonha. E a rede social, ela sim é uma ferramenta importante que a gente pode denunciar, mas eu acredito que ela é muito melhor utilizada quando a gente usa para fazer educação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Um conteúdo educacional, um conteúdo de história, um conteúdo de aprendizado, ou também quando é utilizado como uma ferramenta de prestação de contas. As pessoas têm esse direito de ter transparência e uma prestação de contas bem feita. E ela não tem que chegar lá e ficar lendo aquele conteúdo difícil, porque a pessoa, ela tem a vida dela, a pessoa está trabalhando ali na padaria, a pessoa está trabalhando ali no corpo de bombeiros, está seguindo a vida dela, te elegeu como representante, como que ela vai saber como que o dinheiro dela está sendo empregado? Então, se você não dá essa transparência, igual no seu caso, você tem sua rede social que ela é uma qualidade muito boa, você tem o Fala Prefeito, que aí você consegue conversar com a população de uma forma aberta, porque antes a política, como foi pensada, ela foi pensada em praça pública, para se falar, né, as questões das cidades. E você é como se estivesse na praça pública, como os políticos, os bons políticos antigos faziam. Então, o resgate dessa questão de uma boa política, ela também faz parte dessa questão da rede social. Agora, se ficar usando só para bater, só para xingar, você vai atrapalhar a Felipe, vida. Antes de você falar, vou te dar só um exemplo do SAMU.
se você falou esse negócio, se vir bater na mesa, começar a xingar, agredir e ir para a rede social. A pessoa esquece que assim, nós estamos trabalhando para... A gente agora já está suprido essa questão de ambulância, mais de 50 ambulâncias novas e tudo, mas assim, quando estava no caos, aquelas ambulâncias antigas, quando eu cheguei lá, as pessoas esquecem que lá dentro tem um ser humano com um macacão dando o melhor dela para salvar vidas. Então, quando a pessoa chega metendo pau na rede social em relação a ambulância do SAMU, não sei o quê, sem fazer parte da solução, ele não está só atacando uma instituição, ele está usando aquilo para crescer politicamente, mas ele também está atacando aquele ser humano que está ali trabalhando para salvar vidas. Felipe, eu fico muito triste. Ano passado, por exemplo, estava lá em Brasília. Nós estávamos lá, eu estava chegando no Congresso Nacional, quando veio um deputado, até de Minas Gerais, muito gritando, sabe? Um brigando com o outro, um era de esquerda ou de direita, negócio defendendo Lula e Bolsonaro. O povo hoje tem que parar com isso, de achar que a política resume essas pessoas. Nós temos que pensar nos municípios. O Brasil está discutindo anistia aí desde quando o Lula assumiu a presidência, está aí, vai para o 3º ano de mandato, já discutindo anistia. E o resultado nenhum. Nós temos que defender que o municipalismo tenha voz, tenha vez. Então nós temos que lembrar nas próximas eleições de votar em pessoas que realmente defendam onde as coisas acontecem, que é nos municípios. Eu, por exemplo, não estou preocupado quem quer Lula, quem quer Bolsonaro, não. Eu estou preocupado com a pessoa que precisa de um medicamento, de um exame, de uma máquina, propriedade. É por essas pessoas que eu luto. Porque o presidente da República, independentemente de quem for, eu vou desejar boa sorte para a gente crescer o país e vou pedir ajuda para Eleodoro. Então a gente tem que pensar nisso. Tirar os partidos políticos também, que é muito importante, porque os partidos políticos, eles... é uma grande ferramenta de negociações, de conversa, até mesmo de grupo, mas eu acredito que talvez, às vezes, enfraquece pessoas defender mais partido e menos a população. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade das pessoas e isso vai vir com a juventude, né, Felipe? Porque assim, nós vemos muitos fenômenos acontecendo. Essa questão da polarização, ela é complicada porque, a partir do momento que você polariza, o cidadão ele começa a votar contra o outro. Então, não importa o que a pessoa que você defenda faça, que aquela pessoa tem mais chance de tirar o outro. Então, as pessoas param de analisar as discussões no Congresso, as discussões nas redes sociais, param de ser qualidade de políticas públicas, qualidade de entrega, qualidade da economia do Brasil, o futuro, né, da nação. Em vez de tá se discutindo isso, aí tá se discutindo pautas ideológicas. Então... E isso está refletindo, Felipe, infelizmente, nas cidades. Você pega cidades, por exemplo, assim, eu acompanho a região inteira, eu acompanho. Você pega cidades aqui na região que os vereadores, em vez de ficar debatendo assuntos da cidade, começam a debater assuntos nacionais, assuntos assim que de polarização, sabe? Isso é muito ruim. Não enfraquece só Brasília, Belo Horizonte, enfraquece nossos municípios, porque o pessoal tira essa ideia de defender serviço público e quer defender partido. Isso é péssimo, né, Felipe? Com certeza. Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa. E lá em Eleodora? Né, a gente já, daqui a pouco, tá partindo pro final. E lá em Eleodora? O que tem para fazer lá de bom? Felipe, lá em Eleodora nós estamos resgatando agora a nossa cidade ser turística novamente. Em 2009, assumiu uma administração na cidade que sucateou a nossa cidade, sabe? Não deu reajuste para os servidores, acabou com a cidade, inclusive com o turismo. Então agora nós estamos entrando novamente para o circuito turístico, estamos fazendo mapeamento dos pontos turísticos de Eleodoro para que nós possamos investir. Tem muita coisa para ser feito ainda, mas lá nós temos coisas boas. Temos o pesqueiro, você já foi lá com meu pai, já fui, né? Tomei muita caipirinha lá. Tem pesqueiro, temos a cachoeira. Tem cachoeira, né? A cachoeira do Pedro, do Pedrão, do cachoeira do Altair. É do Pedrão. Isso, do Pedrão, não, né? Do Pedrão. Confundi, temos a Pedra do Ovo, Mirante. Temos bastante coisa. Tem umas casas antigas lá também. Nós temos uma casa lá que ele é um bem inventariado, o sino da igreja. Tem bastante coisa assim pro pessoal ter acesso. Estamos mapeando agora para dar mais acesso para as pessoas, sabe? Eu tenho uma impressão quando eu chego lá, assim... Temos a Volta do Lago, né, que é um cartão postal criado na nossa administração. Né? Tem uma parte cultural também, né? O negócio do terço. Sim, do terço dos homens, da congada. Mas assim, quando eu fui lá a primeira vez, eu tive uma impressão, porque assim, né? Voltando no seu pai, é uma figura muito emblemática. Né? Você fala assim, caramba, esse povo gosta dele mesmo. Porque pra ser desse jeito, ele tá lá prefeito reeleito e tudo.
Eu tenho a impressão que Eleodoro é uma cidade muito arrumada, muito bem cuidada. Chega naquela pracinha ali em frente à prefeitura, tudo bonitinho, tudo no lugar, as ruas, a zeladoria da cidade, ela é muito boa, né, Eduardo? Assim, Felipe, nós temos uma equipe muito boa que nos ajuda muito. uhum, Até semana passada eu pedi uma ajuda para um amigo meu de uma outra cidade para ele fazer um mutirão de limpeza lá em Eleodoro. Ele levou a equipe lá. uhum. Aí no que ele chegou lá, ele falou assim: mas isso aqui não é sujeira, não. Isso aqui não é sujeira que nós estamos acostumados. Porque o mato em Eleodoro, quando começa a crescer e tá na altura das copos, por exemplo, pra nós já é coisa de outro mundo, né? Aham. Então a gente, igual, por exemplo, cheguei na cidade em janeiro e limpei a cidade inteira. Uhum. Aí eu tava brigando com a chuva, porque eu roçava lugares, 15 dias depois já crescia de novo. Uhum. Aí agora a chuva me venceu, deixei a Aham. chuva... Porque não pode pôr veneno também, Não, né? não pode colocar veneno, É. deixei a chuva vencer eu, mas nós estamos limpando muito a cidade, trabalhando no cuidado com a cidade, né? Na manutenção das nossas pracinhas. Uhum. Nossa, ficando bastante coisa legal lá. Né? Eduardo, e assim, nós vamos partir pro final aqui. Queria que você deixasse um recado aí pro cidadão de Eleodoro, quem escutou a gente aqui, quais que são os seus planos aí pro futuro, né? Igual você tem esse perfil mais inquieto e ele é muito bom para conseguir trazer muitas coisas, já avançaram em várias coisas, mas o que você pretende avançar? Quais são os caminhos que você acha que a cidade deve seguir? Felipe, primeiramente gostaria muito de agradecer pela oportunidade mais uma vez, né? Sempre uma honra estar com você, uma pessoa assim que me inspira de verdade mesmo. Eu falo que a política, ela me deu muitas pessoas que hoje eu carrego como se fosse da minha família, sabe? E eu agradeço muito a Deus pelos presentes que ele me deu em forma de amizade. Prova disso a sua amizade. Então, um carinho muito grande por você, sim, uma consideração muito grande. E eu fico muito feliz quando as pessoas falam, né? O Felipe, que trabalhou no governo de Minas, que está no SAMU, nossa, ele revolucionou o SAMU de Varginha, fez um trabalho fantástico, né? Trouxe uma visão de gestão mesmo, que antes não tinha a gestão do SAMU, né? Então, eu fico muito feliz quando as pessoas te elogiam e isso me engrandece por saber que eu sou seu amigo e como amigo eu quero te ver bem, quero te ver feliz. Então conte sempre comigo, estou aqui para o que precisar. À população de Eleodoro, eu agradeço muito pela oportunidade de estar sendo prefeito. Estou muito feliz, estão sendo os melhores dias da minha vida, apesar da responsabilidade aumentada, da ansiedade, mas estou muito contente. O que a população pode esperar de mim é muito trabalho, realização, tem muitas coisas boas para vir para a nossa cidade ainda, para acontecer. Nós já fizemos, estamos fazendo e vamos fazer muito mais pelo nosso povo. A prefeitura, nós temos essa questão, né, dela ser um pouco mais burocráticas para realizações de alguns tipos de serviço, mas à medida do possível nós estamos conseguindo. Igual, por exemplo, na próxima semana nós vamos inaugurar a primeira escola de tempo integral, reformei a escola municipal, estou terminando agora já a construção da sede do Conselho Tutelar, espaço lazer, do bairro do Primavera, fazendo obra de recapeamento, tapa-buraco, reforma da creche, que estava totalmente água, precário, sabe? Com móveis novos. Nossa, tem muita coisa acontecendo em Eleodoro. Eu estou muito feliz de estar sendo prefeito, de trabalhar pelo nosso povo. Então, a população pode esperar de mim uns 4 anos de intenso, de muito trabalho e realização. Cara, e parabéns. Faço suas minhas palavras. Fico muito feliz de ter um amigo igual você. Você sabe o tanto, sempre te falo isso, tanto que a amizade que eu tive com seu pai foi especial para mim. Foram 2 anos muito intensos de trabalho com o governo e foram 2 anos que nós desenvolvemos uma amizade muito grande. É igual o povo do Big Brother fala, né? Nossa, 3 meses, só quem passa sabe. É igual os 2 anos que eu passei com seu pai. Só a gente sabe o que a gente passou ali. Ele era realmente uma pessoa que a gente conversava todo dia, me ligava todo dia. E a gente tinha essa amizade. E esse presente que ele me deu, alguns, entre eles, o mais importante, é a amizade que eu tenho com você. Tamo junto. E fico muito feliz assim, de ver o caminho que você tomou, o quanto você é corajoso, inteligente, dinâmico, e o quanto que Eleodoro ganha em qualidade. A gente sabe que tem muitos perfis de prefeitos, e eu acredito que o seu, entre várias coisas, uma coisa que me chama muita atenção é a sua preocupação com a qualidade. Então, eu acredito que vão existir saltos em qualidade de vida para as pessoas lá, Eleodoro, na sua gestão. Amém. E fico muito feliz de ver o caminho que você está tomando e fico feliz por você ter vindo aqui também. Pra eu aprender mais com você ainda, Tamo né? junto, Felipe. Agora, você provavelmente vai ser... Você é o mais novo que está aqui. E eu vou te falar, viu? Vou chamar muita gente e eu acredito que vai ser um dos únicos assim, mais novos que eu. Então, assim, eu fico muito feliz de ver. E você que acompanhou até aqui,
Eu agradeço também a presença. Vamos continuar nessa pegada, trazendo pessoas com histórias que vão transformar aí a vida, vão ajudar pequenos insights ou até grandes transformações. Agradeço demais. Segue o nosso canal, segue o nosso Instagram, que a gente continua aqui falando de liderança.